Hoje, dia 1º de julho, começa a vigorar a lei que o João Dória colocou aqui no estado de São Paulo, onde nenhuma pessoa vai poder andar em qualquer via pública sem o uso de máscaras. Isso é para que a sociedade não venha ficar completamente deficiente e pegue esse vírus perverso que está atacando o país. Então eu te pergunto, até onde o governo pode ir para fazer o bem da sua população e para entregar saúde e bem-estar para as pessoas? O governador ele pode ultrapassar a Constituição que dá aos cidadãos a liberdade de ir e vir? Você pode até me falar, mas ele não está cerceando a liberdade de ir e vir, porque se você usar uma máscara, você vai poder trafegar por onde você quiser. Então agora foi adicionado um ponto na Constituição, porque você tem a liberdade de ir e vir se você estiver enquadrado nas regras do governante do seu estado. Isso, mesmo para mim, parece muito pouco, porque realmente você utilizar uma máscara não vai te fazer mal, nem fazer mal aos outros. Provavelmente até vai te proteger e proteger outras pessoas. Mas a questão aqui não é se eu devo ou não usar uma máscara. A pergunta é, um governador para a saúde e bem-estar da população pode tirar direitos dessa população? Ou colocar condições para que essa população tenha direito, principalmente de ir e vir? Os nossos direitos e as nossas liberdades precisam ficar na mão de um governante para ele falar quando alguma coisa é boa ou ruim para nós? Se nessa questão de saúde o governador pode cercear nossa liberdade de ir e vir, como por exemplo dando uma multa de R$ 500 ou até mesmo prendendo essa pessoa se ela não apresentar documentos, o que é que ele não pode fazer? Se comer alguma coisa com um óleo de soja, ou comer muito açúcar, ou até em fast food todo dia é uma coisa que faz mal para sua saúde, o governador ele pode ou não cercear sua liberdade. Você com certeza pode achar, Álvaro, você está indo longe demais. Esse não é o caso, a gente está falando de saúde. Mas a pergunta continua, qual é o limite dos governadores para fazer o bem? Ou ainda mais, o que é o bem para eles? Porque pelo menos aqui, onde eu estou, no bairro da Liberdade, próximo da minha casa tem um hospital chamado Pérola Pilmington. Ele, para você que não saiba, é um hospital referência no Brasil inteiro de aborto legal. Eu perguntei para algumas pessoas e elas estavam equivocadas. Eu fui pessoalmente no hospital, lá dentro, logo ao passar as catracas, no primeiro corredor você tem um posto policial e eu perguntei como é que é o procedimento para que seja feito aborto de forma legalizada. E ela falou, você não precisa de apresentar nenhum BO, nenhuma ocorrência, a moça simplesmente de falar que ela foi agredida e estuprada, ela pode fazer o procedimento de um aborto. Ora, se eu não preciso comprovar nada, não preciso dar nenhuma prova, eu já posso executar o procedimento de um aborto. Por que isso acontece? Porque a gente está preservando a saúde da mulher, para que ela não tenha nenhum tipo de problema, para que o futuro dela não seja ruim, ela não tenha que cuidar de filhos. Ou seja, para o bem de uma mulher, nós matamos uma criança. Aí eu te pergunto, qual é o limite do governo para cuidar da sua saúde? O que significa cuidar da sua saúde? Porque para o governo que nós temos hoje, cuidar da sua saúde significa matar inocentes. E se o governo pode, hoje, já matar inocentes e o nosso governador, ele pode quebrar a Constituição do país, cerceando a nossa liberdade de ir e vir, nos multando e até nos prendendo, o que é que limita o nosso governo do estado de São Paulo de fazer algo pior? Existe algum limite? E se os técnicos, médicos e especialistas falarem que é bom a gente fazer alguns experimentos, como o especialista do Hitler, Josef Mengele, que ejetava tinta dentro do olho de judeus, tirava órgãos de uma pessoa e colocava esses órgãos na outra, abria uma pessoa para ver até que ponto ela continuava viva. E isso é excelente, porque isso é a favor da ciência. Você está avançando a ciência e a medicina. É só porque Josef Mengele fez isso naquele período que hoje nós temos transplante de córnea, de órgãos, várias cirurgias plásticas. Ora, por um bem de toda a sociedade, eu posso fazer coisas tão horríveis como as feitas pelo ministro do Hitler?
Se o nosso governador não respeita as suas autoridades, como por exemplo a Constituição, porque ele obedeceria a Deus. Se nem mesmo Deus é uma autoridade sobre o nosso governador, qual é o limite dele? Qual é o limite das autoridades do nosso país, se elas podem quebrar todas as regras que estão em cima delas? Espero que Deus tenha piedade tanto do estado de São Paulo como do Brasil. Espero que você, se tiver alguma forma de se opor a todas essas coisas que estão acontecendo, também espero que você faça, busque a justiça e, como está escrito na Bíblia, tenha fome e sede de justiça. Deus nos ajude e cuide dos nossos próximos dias. Até breve.